A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, um bom dia Jesus, bom dia meu Pai, bom dia Espírito Santo, que Deus possa abençoar o seu dia. Também quero desejar também aos novos inscritos do canal, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e que sua vida seja uma vida de milagre, de vitória, através do poder do Espírito Santo. Como nós temos prometido e prometemos aos irmãos, que hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Amado, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha e comente o que Deus está fazendo através das nossas orações. Faça o pedido de oração e Deus estará abençoando a sua vida, e deixe seu amém quando você terminar de ouvir toda a nossa oração em nome de Jesus. Eu vou estar neste momento orando em seu favor, em favor da sua família, mas vou trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, como eu tenho prometido aos domingos, trazer uma palavra de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença e da presença do Espírito Santo, para agradecer o Senhor, para glorificar o Senhor pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos concedido no nome de Jesus. Pai Santo, Pai maravilhoso, é um domingo de bênção, de vitória. É um domingo de milagres e de grandes libertações através do poder do teu Espírito Santo. Eu oro a ti, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração das pessoas, para, Senhor, em nome de Jesus Cristo, caminhar para a tua casa. Ó Deus, há uma promessa tão maravilhosa para aqueles que vão à sua casa te glorificar e exaltar o teu nome. A tua palavra diz que agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque o Senhor santificou a casa do Senhor, a igreja do Senhor, para que o seu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os seus olhos e os seus ouvidos todos os dias. A tua palavra nos afirma dizendo, meu Pai, que quando o Senhor subia aos céus, tinha mais de 500 pessoas que assistiram, Pai querido, Pai maravilhoso, a tua subida para os céus. E o Senhor diz ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Então, Pai, em nome de Jesus, o anjo dizia para eles ser testemunha de tudo aquilo que o Senhor fez e o Senhor realizou, e aquilo que eles estavam assistindo naquele momento, a subida do Mestre. Então, meu Pai, eles foram para Jerusalém e o Senhor pode, Deus, a tua palavra diz, Pai, que estava reunido naquele dia 120 pessoas, mas não foram os 500, meu Pai, que viram o Senhor subir, porque os 500 não perseveraram. Ó Deus, mas os 120 que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo usou eles de uma maneira tão tremenda e poderosa para a glória do teu santo nome. Então, meu Pai, muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele luta para que o teu povo não vá para a tua casa. Mas o Espírito da verdade, que nesse dia de hoje possa converter, possa, Senhor, abrir os olhos deste irmão, desta irmã, para caminhar para a tua casa, para glorificar o teu nome, seja em que cidade ele estiver. Em nome de Jesus, Pai. Toca no coração de cada um deles, para que a noite possa caminhar, para que a noite possa glorificar, para que a noite possa exaltar o teu nome dentro da tua casa. Entra, Senhor, nesta peleja, nesta batalha, e dá a vitória através do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito da verdade, Espírito Consolador, Espírito enviado pelo Pai, para a glória do nome do Senhor, toca no coração deste irmão, desta irmã, para que no nome de Jesus Cristo, ele pode caminhar,
fortalece ele, fortalece ela, Senhor, em nome de Jesus. E muitos que estão amarrados, presos com grilhões, ó Pai, por Satanás, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, possa, Senhor, ser liberto pelo poder do teu sangue. E muitas vezes dentro da família, Satanás usa alguém para tentar impedir, desanimar este irmão, esta irmã de ir para a tua casa, Pai, com briga, discussões, com o seu contenda, Pai. Seja repreendido esse espírito de Satanás, porque eu tenho visto na vida de muitas pessoas, Pai, que ficam muito bem, ó Deus, a semana toda, mas quando chega no dia dos cultos, Satanás começa a usar alguém, Pai, para poder, Senhor, trazer tristeza, arrumar briga e contenda, para essa pessoa não caminhar para a tua casa. Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender esse espírito de Satanás, esta obra maligna, esse espírito maligno que está sobre esta pessoa. Porque sabemos que Satanás, ó Deus, ele não tem corpo, mas ele entra no corpo de pessoas que estão, ó Deus, desprotegidos da sua glória e da sua unção, e entra naquele corpo e começa a usar essas pessoas, Pai, para poder atribular, atristecer, angustiar a vida deste irmão, desta irmã. Mas eu repreendo esses demônios, eu mando embora agora, em nome de Jesus, eu mando embora agora essa legião maligna, esse espírito maligno, essa enfermidade, essa dor, essa obra de Satanás seja repreendida pelo poder do sangue de Jesus. Oh meu Pai, vai agora queimando, destruindo as artimanhas de Satanás, os espíritos malignos, as obras malignas, pelo poder do sangue de Jesus. Eu mando embora agora, eu repreendo agora, eu destruo agora toda obra maligna, essa pessoa seja liberta, curada pelo poder do sangue de Jesus e tem uma força sobrenatural do Espírito Santo da verdade, para caminhar para a casa do Senhor e glorificar o nome de Jesus. Eu repreendo e mando embora agora toda obra maligna, todo espírito maligno, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória, Jesus, para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade, este irmão, esta irmã, e que ela possa alcançar a bênção de Deus, de ir para a tua casa e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendido este mal, esta obra maligna, essa enfermidade maligna, esse impedimento maligno que está agora sobre ele e sobre ela, e possam eles e elas caminhar para a casa do Senhor esta noite, em o nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amado. Que Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos trazer uma palavra para você do Evangelho de Cristo, mas nós vamos desligar o fundo musical, porque eu não gosto muito de pregar com fundo musical, nem com instrumento nenhum. Eu acho que no momento da palavra nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. E como o fundo musical, muitas vezes, tem pessoas que conhecem este hino, né, fervente oração, e muitas vezes, em vez de prestar atenção na palavra, presta atenção no fundo musical e esquece de se alimentar da palavra. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, 2 Timóteo 3,14, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quero segurar a palavra deste dia nesta parte que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a obra do Senhor. É muito importante esta palavra para você, querido, para a sua vida, porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, tá? Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com a palavra de pregadores,
Por isso que nós temos que muitas vezes entender quando é Deus que está falando ou o pregador que está pregando e falando. Então Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus tem compromisso com a palavra dele, não com palavra de pregador. Deus não tem compromisso com palavra de pregadores. Muitas vezes as pessoas entregam algo para você, você tem que entender para ver se é verdadeiramente de Deus, né? Hoje, essa semana, uma irmã me perguntou de algo que veio no coração dela, no pensamento dela, e eu simplesmente falei com ela: olha, irmã, o Espírito Santo não pode falar alguma coisa para você que não esteja dentro da palavra. Né? Porque Jesus disse que o Espírito Santo da verdade, ele iria instruir e iria lembrar de todas as coisas aquilo que o Senhor tinha pregado. Então, a palavra de Deus e o compromisso com a palavra, o compromisso que Deus teve com os apóstolos de escrever a palavra e de nos instruir conforme o Espírito Santo de Deus o instruía e falava com ele. Então, Deus não vai falar para um homem agora uma coisa que não esteja dentro da palavra de Deus, que não esteja dentro, seguindo as instruções de Deus, do Espírito de Deus, a homens que foram instruídos por Deus naquela época e que trouxe esta palavra para as nossas vidas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí diz aqui em Jeremias, capítulo 1, 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele vela pela palavra dele para cumprir. Deus não vela por palavra de A, B ou C. Deus, ele vela pela sua palavra, pelaquilo, porque quando nós estamos espirituais, nós entendemos as coisas espirituais de uma forma tão tremenda e poderosa. E quando Deus usa um pregador de uma forma tremenda, e que é coisa de Deus, que é revelação de Deus verdadeiramente, nós sentimos, né, a presença de Deus, e isto acontece em uma comunhão, isto acontece Deus falando de uma forma tremenda entre os dois, e ali o Espírito Santo ele habita. Significa que Deus está atento e cuida que sua promessa e ensinamento seja cumprido, né? Então isso significa, né, que diz aqui em Jeremias 1:12, que Deus está atento e cuida que sua promessa e ensinamento seja cumprido, que tudo que ele falou, tudo que aquilo que o Espírito Santo ele fala, Deus ele tem um zelo, ele tem um forte propósito de cumprir. É uma forma de afirmar a confiança na fidelidade divina em relação à sua palavra. Já vemos dizer muitas vezes pessoas falar que isso está acontecendo porque está escrito na Bíblia, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Então, por quê? Porque Deus ele zela com sua palavra para cumprir, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35, Jesus falando que vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar os meses, os anos, né? As pessoas, mas as palavras de Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, ela não vai passar. Ela vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. E se existe promessa para a tua vida, através do Espírito Santo, Deus vai cumprir. Timóteo aprendeu e começava a estudar formalmente o Antigo Testamento quando chegava aos 5 anos de idade, em casa pela sua avó e sua mãe, antes de alcançar a idade adulta. Quer dizer, Timóteo, quando Paulo fala aqui no capítulo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os tem aprendido. Quer dizer, Timóteo aprendeu já com 5 anos de idade a palavra de Deus do Novo Testamento, que naquela época não tinha o Velho Testamento, né? Naquela época não tinha o Novo Testamento, naquela época tinha o Velho Testamento, e Timóteo já estava ali aprendendo com sua avó e com sua mãe as Sagradas Escrituras e as promessas de Deus que viria através de Jesus Cristo, né? E ali, depois que Paulo chegou até ele, Paulo pregou a palavra para eles, eles começaram a entender que a Escritura estava se cumprindo
através da vinda de Jesus Cristo, que foi profetizado por vários pregadores, principalmente o profeta Isaías, que é a vinda do Messias, e ali ele se voltou para Deus, e aquilo que ele já tinha aprendido, ele começou a pregar, e o Espírito Santo começou a ensinar todas as coisas. Pois você pode ver que Lucas, a Bíblia diz que Lucas foi um tipo de um detetive, né? Que Lucas começou a verificar, Lucas começou a examinar, a perguntar às pessoas que esteve ali do lado de Jesus, né? Nós vamos ver aqui em Lucas aqui, que Lucas fala sobre esse respeito, né? Que ele começou a examinar tudo aquilo que Jesus tinha feito. Por isso que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós temos a palavra de Deus, tendo, pois, muito empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram aos mesmos que os presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra. Pareceu-me bem, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já está informado. Quer dizer, ele começou a verificar, ele começou a pesquisar, ele começou a perguntar às pessoas que estiveram do lado de Jesus, que viram todos os milagres e prodígios, e trouxe a narração a esse homem Teófilo, né, de tudo o que tinha acontecido através de Jesus Cristo, né? Um detetive de Deus na época, e nos escreveu esse maravilhoso Lucas, né, e Atos dos Apóstolos, que vem do Dr. Lucas, um médico de excelência, o médico de Deus. Então, amado, vamos continuar, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, é uma profecia cumprida, que cumpre-se. A Bíblia foi inspirada por Deus aos homens, e é uma profecia que ela vai se cumprindo dia após dia, de tudo aquilo que o Senhor Jesus ele falou, e o Espírito Santo ele tem lembrado. Para que serve esta carta? É útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. A carta de Timóteo, a qual ele né, falou conosco, que a Escritura é divinamente inspirada para toda boa obra, e que a carta ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. E nós vamos continuar a palavra de Deus, que está aqui também, aqui no nosso livro, no nosso caderno. Examinais as Escrituras, porque vos cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, João 5,39, quer dizer, examinais as Escrituras, porque vos cuidar e ter nela a vida eterna, tá? É nas Escrituras que você tem a vida eterna. Como já falei aqui antes, Deus não tem compromisso com palavra de pregador, mas com sua palavra. Examinais as Escrituras, porque vos cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, João 5,39. Qual é o propósito das Escrituras? Encher a nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Qual o propósito da Escritura? Encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé, ela vem por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:27, porque a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra, você lê a palavra, você examinar a palavra, você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que examinar. A igreja, você observa se a igreja de Deus, ela é uma igreja séria, e ela é uma igreja verdadeira por três coisas, né? Por três propósitos. A igreja, ela foi levantada para nós orarmos, a minha casa será chamada casa de oração. A igreja foi um lugar para nós reunirmos, louvar o Senhor,
como diz a palavra de Deus, quando nos apresentarmos com salmos, com hino, com cantos espirituais, né? Com adoração, com profecia, com revelação, tudo para edificação da igreja de Deus, do povo de Deus. E a igreja foi um lugar para nós examinarmos a palavra, oração, adoração e examinarmos a escritura, lermos as escrituras e ter a pregação. Se a igreja é uma igreja que você conhece, começa a inventar um montão de neira, de coisa que não provém dessas três coisas, você pode observar que esse pastor não está direcionado pelo Espírito de Deus. Ah, mas é para trazer pessoa, a gente faz coisa do mundo para trazer o mundo. Isso não existe. Isso não existe porque o povo de Israel, o povo de Deus, José, não entrou no ritmo do Egito para poder ser abençoado. Não, José continuou firme no seu propósito, na sua aliança com Deus. Daniel também, na Babilônia, não se fez Babilônia para poder ser abençoado. Não, ele continuou firme no propósito e Deus abençoou e Deus foi com ele. Então, esses tipos de pessoas que falam isso, que trazem na igreja venda disso, venda daquilo, um montão de coisa que eles misturam e faz quentinha, e faz isso, e vende aquilo. Igreja não é para isso. Igreja não é por isso. Por isso que Jesus já deixou os dízimos e oferta para trazer mantimento na casa do Senhor. Ah, mas as igrejas muitas vezes não têm recurso, não têm condições, não tem gente, então ora o Senhor. Porque o compromisso com a igreja ele é de Deus. Deus tem um compromisso com a igreja dele, Deus tem um compromisso com a obra dele, e a partir do momento que começamos a vender todas as coisas dentro da igreja, saímos do propósito de uma igreja de oração, de uma igreja de louvor e adoração e de uma igreja de propósito de leitura da palavra de Deus. Deus tem compromisso com a igreja dele. Deus tem compromisso com a obra dele. Então, há uma necessidade de nós cumprirmos as promessas de Deus, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Pregue o ensinamento do Senhor, que as pessoas vão ter fé de dizimar, de ofertar, Deus vai enviar pessoas para ajudar de todas as formas, mas há uma necessidade de pararmos com essas coisas, né? Sorteio, um montão de coisa que inventa dentro da igreja, coisas que o mundo está aí dia disso, dia daquilo. Coisa de comércio, começa a colocar dentro da igreja vários tipos de coisa de comércio, e só Deus tem misericórdia. E aí, quer dizer, aí Deus não tem compromisso com palavra de pregador, que vai dizer, Deus está abençoando para nós fazermos isso ou aquilo outro. Não, Deus não está abençoando nada disso. Você que está inventando essa moda aí, examinar as escrituras, porque eu vou cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. E a palavra de Deus diz que quem tem fome come em casa, né? Para que a igreja de Deus não se torne uma bagunça, para que a igreja de Deus não se torne um comércio, para que a igreja de Deus não se torne alguém que vai lá, um come de mais, outro come de menos, sai murmuração e sai reclamação. Então, a fé a fé, pelo testemunho do Santo Espírito, a fé, pelo testemunho do Santo Espírito, a nossa alma, de espírito para espírito, quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus, quando ouvimos e lemos a palavra de Deus. Vamos de novo, né, com muita calma. A fé vem pelo testemunho do Santo Espírito. A nossa alma, de espírito para espírito. Quer dizer, que nós somos feitos em trino, né? Corpo, alma e espírito, e a carne para nada aproveita. A carne não se converte. A carne do pó veio, do pó voltará. Não há. A carne nunca se converte. Você pode aceitar Jesus, você pode cada vez mais ser transformado por Deus, mas a sua carne ela não se converte. Por isso Jesus diz, vigiai, porque o espírito é preparado, mas a carne é fraca. Então, a carne não se converte. Então, a fé, quando nós ouvimos a fé, quando nós alcançamos uma maturidade de fé, de graça, de unção, e podermos ouvirmos a voz do Espírito Santo, ela entra dentro da nossa alma, faz uma obra tremenda dentro da nossa alma, e o Espírito testifica com o Espírito fala para o Espírito, quer dizer, nós somos três, carne, alma e Espírito. A Bíblia diz que a carne vai voltar para o pó,
E a alma, ela vai estar aí, porque o Espírito Santo, o Espírito da nossa vida, que foi dada por Deus, ela vai ser tomada por Deus de volta. Ela vai voltar para Deus, e a alma que perece ou no céu ou no inferno, junto com a carne, porque a carne nada se aproveita. E nós vamos ter um corpo diferente, aqueles que são salvos. A Bíblia nos relata que o nosso corpo será transformado, a nossa carne será transformada pelo poder do nome do Senhor e seremos espirituais e não mais carnais. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas o homem santo de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito de Deus, ela foi escrita pelo Espírito de Deus, e aí é que a bênção vem sobre a nossa vida. Eu quero ler também para vocês, querido, para vocês poderem entender aqui em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarento, presunçoso e soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deus eficácia, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o que está acontecendo. É o que diz o profeta Daniel. Abominação, a desolação, entrar no lugar santo, entrar no lugar de Deus. São esses tipos de homens aí que muitas vezes estão administrando a igreja do Senhor, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse se afasta. Quantos cristãos que nós vemos, muitas vezes ajudando igreja, porque a própria Bíblia diz que você ajuda uma igreja que está vivendo uma vida fora da presença de Deus, você está ajudando o erro, né? Você está ajudando igrejas que estão com focos errados. É a mesma coisa quando pessoas vão lá e roubam uma geladeira, vamos dar um exemplo, e você compra um roubo. Você está praticamente roubando junto com essa pessoa. Você está no erro junto com essa pessoa. Então, é a mesma coisa, isso acontece. E a Bíblia fala sobre isso, sobre aqueles que ajudam, igrejas que verdadeiramente eles já estão sabendo, já foi assim dito, que aquele homem ou aquela mulher não tem vivido uma vida diante de Deus, mas tem vivido uma vida fora da presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus, né, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Jesus não nos enganou, disse que iria ter falsos profetas, falsos mestres, homens enganadores, homens cobiçosos, homens de ganâncias, homens que aproveitarão, né, aproveitadores. E aqui em 2 Timóteo 3, fala toda essa qualidade desses cristãos que dizem que ser cristãos, ser crentes, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos e preguiçosos também, tá? Porque tem muitos homens daí que vivem da obra de Deus e 2 horas só do culto, 3 vezes por semana, e querem ganhar do salário da igreja. Não fazem nada, só vão 3 vezes a semana, 2 horinhas só que frequentam a igreja. Eles querem ganhar da igreja. A Bíblia diz que diga no obreiro do seu salário, mas que essa pessoa trabalhe para o reino, que essa pessoa se dedique, né, pelo menos 8 horas do nosso país, 7 horas, 5 horas, né, 6 horas. Não, mas vão lá, oferece 40 minutos ao culto, querem ganhar um mundo de dinheiro dizendo que quem é do evangelho como do evangelho. Mas que isso? Do evangelho como? Vai lá só dar suas 2 horas? Não, não.
Agora, se a pessoa se dedica, está lá trabalhando na igreja, abre a igreja de manhã, fecha à noite, né? E está lá trabalhando para o Senhor, isso aí ele é digno do salário dele. Mas se não faz isso, só vai 3 vezes na semana na igreja. Tem pessoas que vai 3 vezes na semana na igreja, 2 horas só e quer receber salário da igreja. Ué, no mundo aqui a gente não acontece isso. No mundo é 6 horas de trabalho, pelo menos, no mínimo, umas 6 horas de trabalho. Então é esse tipo de gente preguiçosa, né? Aí profana, preguiçosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes afasta-te. Então temos que tomar cuidado. O que mais afasta o homem de Deus? O que nos afasta de Deus? Não é o saber. O que nos afasta de Deus? Não é o saber, mas sim o pecado, a arrogância das pessoas, orgulhosa e a idolatria das ideias. Então está fazendo uma pergunta aqui: o que nos afasta o homem de Deus? O que nos afasta de Deus não é o saber, né? O saber é importante. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que muitas pessoas agora nessa mensagem vão até sair dos inscritos do canal, porque eu estou pregando a palavra da verdade e a palavra da justiça. Mas fazer o quê? Essa é a palavra da verdade. O que nos afasta de Deus não é o saber, mas sim o pecado, a arrogância das pessoas orgulhosas e a idolatria de ideias, né? Eu não concordo com o pastor, vou abrir uma igreja ali. Eu não concordo com a igreja, vou abrir outra igreja ali. Não é assim, né? Como aquela revelação daquela irmã, que Deus levava ela pelo país, pelo estado, e apontava para as igrejas e dizia: olha, não foi eu que abri, não foi eu que abri, não foi eu que mandei abrir, não foi eu que mandei abrir, não foi eu que mandei abrir. Então as pessoas têm vários tipos de ideias aí e querem abrir igreja, não querem sujeitar uma liderança, não querem sujeitar um pastor e querem abrir igreja, né? E não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Não é de Deus que fica se abrindo igreja, né? Como aquele famoso irmão que disse que o Senhor mandou abrir salão. Aí foi ver lá na palavra lá, era o nome do filho de Davi, né? O Absalão. Né? Não, irmão, isso aqui é o nome do filho de Davi, não é para Absalão, não. Então, quer dizer, são coisas que as pessoas não são instruídas, são coisas que a pessoa quer viver no seu mau prazer, na sua vida cotidiana de erro, e quer se justificar nessa situação aí. Mas a gente tem que buscar a sabedoria de Deus. Buscamos sabedoria espiritual, adquirida por meio da presença do Espírito Santo. Buscamos sabedoria espiritual e adquirida por meio da presença do Espírito Santo de Deus. E no final, para nós terminarmos esta palavra, querido ouvintes, que Deus te abençoe, nós vamos ler aqui em João, no capítulo 10, né? Até um versículo muito conhecido, né? O ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida com abundância, mas não é essa palavra não, né? Porque aqui no versículo 10 diz: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha a vida com abundância. Mas não é essa palavra aqui não, é João 10, 26, 27, 28. Vamos lá, a palavra de Deus diz aqui, João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e ela me segue. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. Porque as pessoas, quando não querem ouvir, não querem obedecer, não são ovelha de Deus. Porque a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então Jesus está falando aqui, ó: mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e ela me segue.
e dou-lhe a vida eterna e nunca há de perecer, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Quantas pessoas muitas vezes falam, poxa, mas aquele irmão é humilhado, aquele irmão é perseguido, aquele irmão ele é maltratado, aquele irmão ele vive uma vida de luta, de batalha, mas está firme na igreja, está forte na igreja, porque é a ovelha de Cristo, é a ovelha do Senhor. E a ovelha do Senhor, ninguém arrebata ela da mão do Senhor. Ao contrário, o Senhor tem um compromisso com suas ovelhas, com sua obra, com seus filhos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam, aqueles que vivem uma vida na presença de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que no mundo teria as aflições, tribulações. Ele falou que nós iríamos ser perseguidos, caluniados, defamados e que passaríamos tribulações, mas que era para nós permanecermos firmes na sua presença. Amado, eu vou encerrar agora, neste momento, esta mensagem maravilhosa em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, está aí a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra da pregação. É como o Senhor foi falado, Senhor Deus de Israel. O Senhor não tem compromisso com palavras minhas ou com palavras de qualquer tipo de pregador. O Senhor tem compromisso com tua palavra. E eu aqui, Senhor, só preguei o que estava dentro da tua palavra, dentro do teu ensinamento, dentro da tua vontade, para a glória do nome do Senhor. Quero que o Senhor abençoe este irmão, esta irmã, e possa abrir-lhe o entendimento, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo da verdade, ele converterá o homem do seu pecado e da sua maldade, Senhor. E se o Senhor não converter, se o Senhor não falar, se o Senhor não se pronunciar diante, Senhor, da sua palavra, não há convenção, não há libertação. Então eu peço em nome de Jesus que o Espírito da verdade, ele possa em nome do Senhor, Pai, converter este homem desse pecado, desta maldade, e trazê-lo até os seus pés para a glorificação e louvor e adoração do teu nome. Abençoa em nome de Jesus e derrama a tua bênção através do poder do teu Espírito e da glória do teu nome. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que tu possa abençoar os nossos inscritos no canal, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus Cristo, aqueles que têm visualizado, aqueles que têm compartilhado, a todos os irmãos que têm nos ajudado a divulgação desse canal e a glória do teu nome. Venha abençoar, Espírito Santo. Venha realizar a tua obra e glorificar o teu nome. Venha trazer despertamento espiritual, avivamento espiritual no meio do teu povo. Venha fazer uma obra tremenda e poderosa, Senhor, na tua igreja. A igreja que o Senhor levantou na terra para glorificar e exaltar o teu nome. Abençoa o teu povo, realiza a tua obra e glorifica o teu grande nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os amados irmãos, né? Na terça-feira nós vamos trazer, em nome de Jesus, a nossa oração. Estaremos orando em seu favor nessa terça-feira. Estaremos trazendo uma palavra de Deus, né? Uma oração, uma reflexão em jejum, para que Deus possa te abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê o seu joinha e comente o que Deus está fazendo através das nossas orações. E faça o pedido de oração e dê seu amém. É a forma de você mostrar, né, que você ouviu toda esta mensagem e pode deixar o seu comentário e que Deus possa te abençoar, que seja um comentário assim, educado, um comentário de Deus, né? E se você não se agradou das palavras que foi pregada, só busque o Espírito Santo, só busque a Deus e glorifique a Deus e pense bem, né? Naquilo, não deixe a ira, não deixe a tristeza ou a aflição entrar no coração, mas deixe o Espírito Santo entrar na tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus é que vai assumir o lugar de falar dentro de você para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor, um domingo abençoado em nome de Jesus. À noite estamos na igreja louvando e adorando o Senhor. Fique na paz do Senhor, amados ouvintes. Terça-feira estamos de volta com a oração, jejum e reflexão da palavra de Deus, em o nome de Jesus.